Noite de horror numa casa de forró em Fortaleza. 14 pessoas morrem na maior chacina da história do Ceará. A guerra entre facções é a principal hipótese para a chacina. No Rio, mulher é presa por matar marido e esconder o corpo dentro de mala. Idosa é baleada na favela da Rocinha e ex-mulher de traficante achada morta na comunidade. Carro com 9 ocupantes atinge 3 veículos ao tentar fugir da polícia em São Paulo. Motorista estava bêbado e sem carteira de habilitação. Vigília e pedidos por justiça marcam 5 anos da tragédia da Boate Kiss em Santa Maria. Carioca enfrenta fila para tomar vacina no dia D contra a febre amarela. Ataque terrorista mata pelo menos 95 pessoas e deixa dezenas de feridos na capital do Afeganistão. A onda de ataques é uma resposta dos talibãs ao aumento das ações militares do governo afegão. Tenista dinamarquesa Caroline Wozniacki conquista pela primeira vez um título de Grand Slam. Neymar marca 2 vezes em goleada do Paris Saint-Germain. E os gols dos clássicos pelo Brasil. A preparação para os bloquinhos infantis de carnaval. E as fantasias que fazem o maior sucesso entre os pequenos. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Uma quadrilha invadiu uma casa de forró em Fortaleza e matou 14 pessoas na maior chacina da história do Ceará. Apenas 7 corpos foram identificados. Outras 7 vítimas estão internadas, 2 em estado grave. Um suspeito foi preso agora há pouco. Com ele foi apreendido um fuzil. Choro e desespero. Corpos no meio da rua, feridos levados para ambulâncias. Parentes em busca de notícias. Segundo testemunhas, cerca de 15 homens armados pararam em frente à casa de shows por volta de 00:30. Desceram de 3 carros atirando. Lá dentro dispararam por cerca de meia hora contra as pessoas que participavam de uma festa. Tá tendo uma troca de tiro aqui no forró do Gaga aqui, ó. Invadiram aqui. Chama reforço aí, galera. Os caras estão rolando as balas aqui, os clientes invadiram aqui. Vocês tá aí, galera. Passa a visão pra todo mundo aí, ó. A chacina foi nesta casa de shows no bairro Cajazeiras, na periferia de Fortaleza. Moradores contaram que durante o tiroteio, muita gente tentou escapar até mesmo pelo telhado. Esta jovem, que prefere não se identificar, foi atingida por um tiro nas costas. A amiga dela morreu. Do bar, eles começaram a meter bala, acho que foi uns 10 minutos de bala lá. E atirou uma na minha amiga, atravessou. E quando essa bala atravessou, pegou em mim, que eu estava bem na frente dela. E a bala ficou em mim. A guerra entre facções é a principal hipótese para a chacina. A região onde a tragédia aconteceu é dominada por um bando. Criminosos rivais teriam invadido a casa de forró para provocar os inimigos. As facções hoje ganharam força, dominaram os presídios, estão dominando as delegacias, estão dominando a capital e o interior do estado. Não há perda de controle. Esse é um evento isolado. Você vê no mundo todo, tem situações que matam 50 pessoas, 60 pessoas em boate. Uma das vítimas era o dono deste carro e trabalhava como motorista de um aplicativo. Os feridos foram levados para este hospital e os corpos para o Instituto Médico Legal. Esta mãe, que também não quer aparecer, falou sobre a morte da filha. Estava no local errado, na hora errada, morreu sem dever, era uma cidadã que trabalhava. A vendedora de lanches deixou 6 filhos. A família decidiu doar as córneas. Eu fui reconhecer o corpo dela. Então foi injustiça demais, muita injustiça, muita gente morreu, muito cidadão mesmo. 2 perseguições policiais terminaram em acidentes hoje na capital paulista. Em uma delas, um carro com 9 ocupantes atingiu 3 veículos ao tentar fugir da polícia. O motorista não tinha habilitação e estava embriagado. A manhã de sábado começou com um susto. Estava indo trabalhar, quando eu só senti a batida na traseira do carro. E aí eu só pedi a Deus para não acontecer nada, né?
O acidente foi provocado por um grupo de jovens que estava voltando de um baile funk. A quantidade de pessoas no veículo chamou a atenção dos policiais militares, que deram ordem de parada. Mas o motorista acelerou por esta avenida na zona oeste de São Paulo. Quando o semáforo fechou, ele não conseguiu parar e bateu em 2 carros e num ônibus. Só escutei a polícia mandando o pessoal descer do carro e algemando bastante gente, levando para a calçada. Quando eu fui ver, tinha 9 pessoas dentro do veículo. 4 jovens que estavam no veículo ficaram feridos e foram levados para hospitais da região. Entre eles, o motorista, de 18 anos, que não tem carteira de habilitação e estava bêbado. Ele foi detido por embriaguez ao volante e lesão corporal culposa. Na madrugada, fugitivos da polícia causaram um outro acidente. Eles vieram em alta velocidade por essa ponte, também na zona oeste da cidade. Na curva, perderam o controle, invadiram o canteiro e acabaram batendo naquele muro. Os 3 irmãos que estavam dentro do carro foram presos em flagrante por roubo. Tainá, Pablo e Cauã Constantino tinham assaltado um motorista de Uber. Tainá usou o próprio nome para pedir um carro pelo aplicativo do bairro da Vila Madalena para a cidade de Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo. No meio do caminho, os 3 anunciaram o assalto. Me trancaram no porta-mala do carro, deram várias voltas comigo, que eu não sei para onde foi, pediram senha de cartão e me largaram numa rua lá, obscura, tudo escura, e levaram o carro embora. Com os assaltantes, os policiais encontraram dinheiro, documentos e o celular da vítima. Cauã já era foragido da justiça. Ele cumpria a pena por roubo, mas deixou a prisão na saída temporária de Natal e não voltou. Você sai para trabalhar e não sabe se vai voltar para casa ou se não vai, né? É difícil, é complicado. E o clima segue tenso na Rocinha, no Rio de Janeiro. Na tarde de hoje, uma idosa foi baleada. E a polícia investiga a morte da ex-mulher de um traficante. O sentimento de medo é comum para quem mora dentro e fora da favela da Rocinha. A insegurança não é por acaso. Neste sábado, uma senhora de 70 anos foi baleada. Uma senhora que já mora aqui há mais de não sei quantos anos, há mais de 50 anos, que é muito conhecida. Hilda Gonçalves de Figueiredo foi atingida por 2 tiros na localidade conhecida como 99. Estas imagens feitas pelo BOPE mostram o que restou do cenário de guerra. Casas, peneiras e em toda parte é possível ver paredes marcadas por tiros na última quinta-feira. Cara, melhor não comentar. No meio desta violência, a polícia investiga a morte de uma jovem de 19 anos. Ana Luísa Carvalho da Silva foi assassinada na noite da última sexta-feira dentro de uma casa na Travessa das Flores. Segundo as primeiras informações, a vítima foi encontrada na localidade conhecida como Via Ápia, uma das mais violentas da favela da Rocinha. O corpo de Ana Luísa estava com várias marcas e um cabo USB enrolado ao pescoço. Ela teve 2 filhos com o ex-marido Adriano Cardoso da Silva, conhecido como Modelo. Adriano é investigado por envolvimento no tráfico e atual genro de Antônio Francisco Bonfim Lopes, o NEM da Rocinha, que já está preso. A Rocinha recebeu uma unidade de polícia pacificadora há quase 6 anos, mas a violência ainda faz parte da rotina de quem vive aqui. Agora vamos a outras notícias pelo Brasil. Uma mulher foi flagrada carregando o corpo do marido dentro de uma mala no Rio de Janeiro. Na delegacia, Silvia Cristina Barcelos confessou ter matado o companheiro porque desconfiou que ele tivesse transmitido o vírus HIV para ela. Este vídeo mostra uma briga generalizada em uma lanchonete no Itaim Bibi, bairro Nobre de São Paulo. Clientes se desentenderam e trocaram socos, chutes e até cadeiradas. Um dos funcionários ficou levemente ferido. Um senhor de 80 anos morreu em um incêndio na casa onde morava, na zona sul de São Paulo. Segundo testemunhas, o idoso tentou resgatar o carro, mas por causa das chamas não conseguiu mais sair. Ainda não se sabe as causas do incêndio. Um policial civil aposentado morreu baleado durante um assalto em Porto Alegre. Elton Martins Bangel levou 2 tiros enquanto tentava tirar o filho de dentro do veículo. Os criminosos tinham acabado de fazer um arrastão em uma loja. A Prefeitura de Piedade, no interior paulista, confirmou a morte de um homem por febre amarela na cidade. No estado, são 52 mortos pela doença.
No Rio, subiu para 28 o número de notificações, com 8 mortes. Só hoje, 500 mil de pessoas foram vacinadas em um mutirão em todo o estado. O clima já é de festa pela cidade, mas com a saúde, o Felipe não brinca. O importante é se vacinar e depois curtir o carnaval. Valia até chegar mais tarde no bloco. Estou muito animada, louca para sair daqui e já começar o carnaval. No dia D da campanha contra a febre amarela, filas e mais filas em vários pontos do Rio. Neste sábado, além dos postos de saúde, quartéis do Corpo de Bombeiros também ficaram cheios. Em todo o estado, 30 unidades como essa aqui abriram as portas para vacinação. O tempo de espera chegou a 3 horas, mas quem se imunizou não se arrependeu. Eu tinha que tomar, né? A gente tem que se proteger, né? Então... valeu a pena. Valeu a pena esperar. Pessoas com 60 anos ou mais precisam passar por uma avaliação médica antes de tomar a vacina. Foi o que o seu Ayrton fez. Apesar de ser idade de risco, mas eu acho que ainda sou novo, tenho 63 anos. Daqui a 8 anos eu vou estar com 72 anos, aí eu posso dar o luxo de não querer me vacinar, entendeu? A Assembleia Legislativa do Rio virou ponto de vacinação. Batalhões da PM também. Muitos enfrentaram a chuva, mas o que irritou o seu Ozanir mesmo foi a espera. A fila não anda. Mas tinha outro jeito. Trabalho, então o tempo que tem hoje, tem folga hoje, amanhã eu trabalho. Também houve mobilização em Santo André, na Grande São Paulo. Todas as unidades de saúde da cidade ficaram abertas neste sábado para vacinar a população. O município não teve nenhum caso da doença, que tem se espalhado pelo estado. Em uma semana, houve um aumento de 65% nos registros e de 44% no número de mortes. Tanto em São Paulo como no Rio, a vacina distribuída é a fracionada, com quantidade e validade menor do que a dose padrão. Isso está preocupando muitas pessoas na fila, entendeu? Qual é o impacto de ter uma dose fracionada, se isso reduz muito a imunidade da gente. A dose fracionada, é bom lembrar que ela é segura e eficaz, com uma durabilidade de pelo menos até agora 8 anos. E por causa da febre amarela, quem quiser conhecer um dos maiores acervos a céu aberto do país tem que provar que foi vacinado contra a doença. A exigência passou a ser adotada esta semana pelo Museu de Inhotim, em Minas Gerais. Quem chega já é logo abordado por funcionários do museu. Para entrar, é preciso comprovar que foi vacinado contra a febre amarela há pelo menos 10 dias. Este é o prazo mínimo para garantir a proteção contra o vírus. Eu acho importante, eu acho que é certo, que o museu também não quer correr nenhum risco, né? Esse grupo de turistas de Pernambuco veio prevenido para não perder a viagem. Vimos em televisão, vimos as informações, vimos por meio de jornais. Então, nos precavemos em função disso. O Instituto Inhotim recebe cerca de 1.200 pessoas por dia. Caso ela garanta que foi imunizada em algum momento e infelizmente não está com cartão, ele assina um termo de responsabilidade, se responsabilizando e garantindo que foi imunizado em algum momento dentro do que a Secretaria e o Ministério da Saúde exige. A administração também está monitorando os animais que vivem na mata. Até agora não foram encontrados macacos mortos com a doença. São mosquitos silvestres que transmitem o vírus. Por isso, repelentes foram disponibilizados para os visitantes. Melhor prevenir do que remediar. Na zona rural de Brumadinho, onde fica o Inhotim, a prefeitura da cidade confirmou 2 mortes por febre amarela. De acordo com o boletim oficial da Secretaria de Estado de Saúde, já são 47 casos confirmados da doença de julho de 2017 até o momento. 25 pessoas morreram em Minas e outros 99 casos estão sendo investigados. Sem medo, no momento que a gente se previne, toma a vacina, está tranquilo. E vamos em frente. Agora é só curtir esse lugar maravilhoso? Como é que é? Com certeza, né? Quem conhece Minas Gerais nunca esquece jamais. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, vigília e pedidos de justiça marcaram os 5 anos da tragédia na Boate Kiss. O 27 de janeiro ganhou muitos significados para Carla, sobrevivente do incêndio. A data sempre trouxe duras lembranças, mas há 2 anos a Antonella veio ao mundo e encheu o coração da mãe de alegria. Antes era só dor, né? Era só lembrança ruim. E graças a Deus, depois que ela veio, acho que veio me trazer um novo sentido de vida.
Pra mim festejar também, que eu tô fazendo 5 aninhos hoje também, né? Famílias e vítimas estiveram juntas na noite desta sexta-feira para marcar os 5 anos da tragédia. Um documentário sobre o incêndio foi exibido na cidade. O filme foi produzido pela irmã de uma das vítimas da Kiss. A gente espera que o filme circule bastante, que outras pessoas entendam a partir da minha história e desses relatos que a gente trouxe, para evitar que se repita em outros lugares. Como nos outros anos, familiares de vítimas e sobreviventes saíram em caminhada da Praça Central até a frente da boate. O objetivo, além de homenagear os jovens, é chamar a atenção para que a tragédia não caia no esquecimento. Velas iluminaram o trajeto e as orações quebravam o silêncio da noite, que foi marcada por muitos abraços. É isso que o povo precisa, né, de mais união, mais sentimentos humanos, né? Seu Antônio e Dona Cleci perderam a filha de 24 anos. Eu estava muito feliz e a gente vivia essa felicidade, né, junto com ela. Só que hoje esse sonho, né, se tornou uma tristeza, né, um pesadelo pra gente, né? O som de uma sirene e as palmas encerraram mais uma madrugada de saudade, lembranças e de luta por justiça. A esperança a gente nunca pode perder. Um ataque com uma ambulância-bomba deixou ao menos 95 mortos e 158 feridos em Cabul, no Afeganistão. O grupo fundamentalista Talibã assumiu a responsabilidade pelo atentado. A explosão foi tão intensa que parecia um terremoto. Janelas não resistiram. Dezenas de carros ficaram completamente destruídos e prédios ameaçam desabar. Tudo aconteceu em uma das ruas mais movimentadas da capital afegã, onde estão prédios governamentais, embaixadas estrangeiras, um hospital, muitas lojas, além da sede do Alto Conselho da Paz, responsável pelas negociações com os talibãs. Como sábado é dia útil no país, o local, que tem a segurança reforçada 24 horas por dia, estava lotado. Era 1:15 da tarde. O motorista da ambulância, no primeiro posto de controle, disse que transportava um paciente. No segundo, foi identificado como suspeito. Avançou na contramão e detonou o explosivo. A maioria dos mortos e feridos são pessoas que estavam fazendo compras ou se dirigiam para embaixadas e órgãos do governo. 4 suspeitos de colaborar com a ação foram presos. A ONU e o governo americano condenaram o ataque. Esse é o terceiro atentado no país em menos de uma semana. No domingo passado, 25 pessoas foram mortas em um ataque a um hotel que durou 17 horas. O ato também foi reivindicado pelo grupo. A onda de ataques é uma resposta dos talibãs ao aumento das ações militares do governo afegão, que tem como apoio os Estados Unidos. A estratégia é fazer com que a situação fique insustentável para os insurgentes e levá-los a deixar as principais áreas do território. Nessa demonstração de poder, quem perde é a população do país. Na cidade de São Lourenço, no Equador, a explosão de um carro-bomba destruiu um quartel policial e deixou 13 soldados feridos. Os autores do ataque ainda não foram identificados. E na Albânia, no sudeste da Europa, milhares de pessoas foram às ruas protestar e pedir a renúncia do governo. Os manifestantes lotaram a Avenida dos Mártires da Nação, na capital tirana. Eles acusam o primeiro-ministro de ligação com o crime organizado e exigem a realização de novas eleições. A Justiça da Arábia Saudita libertou o príncipe bilionário Al-Walid bin Talal neste sábado. Ele ficou mais de 2 meses detido na suíte de um hotel de luxo, acusado de corrupção. A polícia da Itália divulgou um vídeo que mostra o descarrilamento de um trem no norte do país. É possível ver muita fumaça e faíscas. O acidente provocou 3 mortes e deixou cerca de 100 feridos. A Coreia do Sul informou que o incêndio ocorrido em um hospital na última quinta-feira foi causado por uma falha elétrica. 37 pessoas morreram e 70 ficaram feridas. Em Maresias, no litoral de São Paulo, livros didáticos foram descartados por uma escola estadual e acabaram em um caminhão de lixo. Nem numa biblioteca, nem numa sala de aula. Esses livros estão num caminhão de lixo. Alguns novinhos, ainda dentro da embalagem.
absurdo, né? Eu tô desde cedo correndo atrás de livros e você vê gente desperdiçando. O descaso foi em Maresias, litoral norte de São Paulo. Os livros saíram desta escola estadual. Essa turista que mora em Campinas e passa férias na cidade foi quem fez as fotos. É uma coisa que a gente não pode se calar. Indignada, Maria Leonor postou tudo o que registrou na rede social. Será que esses livros não poderiam ser doados aqui na calçada? Cada pessoa que passa, você dava um livro de física, de português, mesmo que a pessoa só chegasse em casa e folhasse. A vida útil dos livros didáticos é de 3 anos. Depois disso, são descartados, como explica a presidente executiva do movimento Todos pela Educação. O problema é se a escola fez o pedido ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ligado ao MEC, e não usou os livros. Se todo esse material ficou mesmo estocado, é dinheiro público jogado fora. É um desperdício porque poderia estar sendo usado em outra área, com pagamento melhor de professores, que a gente precisa tanto pagar melhor os professores no Brasil, com formação de professores, com infraestrutura das escolas. A sobra de livros pode acontecer. Caso um grupo de alunos mude de colégio, por exemplo, existe a possibilidade das vagas ficarem desocupadas e o material didático sem uso. De qualquer maneira, quando uma situação dessa acontece, a escola é orientada a comunicar à Secretaria de Educação para que os livros sejam remanejados para estudantes de outras escolas, o que nesse caso não foi feito. A gente devia se mobilizar para não deixar esse tipo de coisa acontecer, porque é o nosso bem, é o que vai garantir o nosso futuro. Em nota, a escola estadual professora Dulce César Tavares diz que os livros estavam desatualizados e que foram doados à empresa Ecopave, concessionária responsável pela coleta de lixo. Segundo a Secretaria de Estado da Educação, o descarte seguiu as normas legais e não faltarão livros no ano letivo de 2018. Apesar de hoje a gente estar numa era bem tecnológica, né, na educação, tudo, os livros eles ainda são muito importantes, né? A gente ainda utiliza muito eles. Eles têm fontes que às vezes a gente não consegue encontrar na internet. Então, para mim é muito triste. O governo federal gastou quase 50 milhões de reais com os cartões corporativos no ano passado. E quase metade dessas despesas está sob sigilo. É só digitar a senha e pronto. Está autorizada a saída de dinheiro dos cofres públicos nas compras dos chamados cartões corporativos. Deveria ser prestado conta, né? De tudo. Mas não é o que acontece. No site da Transparência do Governo, apenas uma parte dos quase 50 milhões de reais gastos com esse tipo de cartão no ano passado está disponível para consulta. Mais de 40% das contas estão sob sigilo. O Ministério da Justiça foi o que mais gastou assim. Em segundo lugar, a Presidência da República. O Ministério da Justiça justifica que as despesas são fundamentais no sucesso das investigações da Polícia Federal. Já a Presidência da República diz que não pode disponibilizar informações que coloquem em risco a segurança do presidente. O cartão é uma forma de pagamento até positiva, porque algumas pessoas dispondo do cartão, elas podem fazer gastos emergenciais que, via de regra, o governo não precisa fazer. Agora, esse volume de se gastar 50 milhões com os cartões, sendo que 44%, ou quase a metade deles, não se sabe para onde foi, eu acho que é excessivo. E mesmo a metade que não é sigilosa, também não é tão transparente assim. O cartão corporativo é um cartão como outro qualquer. O portador dele pode retirar o dinheiro num caixa eletrônico ou pagar a compra no crédito, por exemplo. O problema é que a nota fiscal não fica disponível ao público. Aquele dinheiro acaba sendo gasto sem que nós possamos saber também no que o dinheiro foi gasto. O cartão recordista em despesas em 2017 está com um servidor do Ministério da Defesa. Ele gastou R$200 mil em passagens aéreas. No momento em que o governo fala em economizar, o especialista destaca a importância de dar o exemplo. Nós precisamos melhorar, sobretudo no momento de crise, quando o governo tem um déficit de 159 bilhões, nós sabemos efetivamente como é que está sendo feito esse gasto. Bom, e o brasileiro está viajando mais. Isso foi o que apontou uma pesquisa da Associação Brasileira das Agências de Viagens. A expectativa é um aumento de 15% na venda de pacotes para o carnaval. E o principal destino dos viajantes é o Nordeste do país.
Decolagem autorizada. Quase 17% de aumento nas vendas de viagens no Réveillon mostram que o setor ainda não está voando, mas já dá para comemorar. Para o passageiro brasileiro é muito importante que ele tenha essa linha de estabilidade durante o ano inteiro, e 2017 foi assim. Então a gente comemorou muito esses 16,6% de aumento. Os números da Associação Brasileira das Agências de Viagens traduzem o início da recuperação da crise econômica. Em 2016, os brasileiros diminuíram os gastos com lazer. O ramo do turismo teve que se adequar. E em 2018, a tendência de alta continua. Ou o avião começou a ficar um pouco mais vazio, o hotel já lança uma promoção. Então a gente conseguiu criar alguns mecanismos. Janeiro se mostrou um mês muito bom e o carnaval tem tido uma alta procura. 15%. Essa é a expectativa de crescimento na busca por viagens em relação ao carnaval passado. Esta agência já percebeu o aumento. Os destinos mais procurados, Nordeste, Chile e Argentina, revelam que nem todo brasileiro quer saber de folia. Resorts que tem all inclusive, café da manhã, almoço e janta, e alguns brasileiros estão buscando Chile e Argentina por quê? Sair da folia, quer descansar, quer relaxar com a família, e hoje é um atrativo, né? Custo-benefício também está valendo a pena. Elas estão reclamando que está muito aqui. É o objetivo do Edgar. O empresário trabalha 12 horas por dia na sua confecção de roupas no centro de São Paulo. Para ele, chique mesmo é aproveitar cada folguinha bem longe da capital paulista. Vou viajar, vou para o Rio no carnaval e vou ficar 10 dias lá, semana inteira. Vou dar uma emendada. Para descansar mesmo? Para descansar mesmo. No carnaval, bonecos gigantes ganham vida pelas ladeiras de Olinda. Este ano, novos personagens vão desfilar ao som do frevo, o ritmo pernambucano. Eles são a marca do Carnaval de Pernambuco e há mais de 30 anos encantam turistas brasileiros e estrangeiros. Muita gente vem de longe só para ver os gigantes de perto. E chegar aqui e ver que realmente é desse jeito que a gente via na televisão, eu acho super legal. Mais de 400 personagens povoam a Embaixada dos Bonecos no Recife. Personalidades e muitos artistas. Este ano, uma das novidades é a cantora Ivete Sangalo grávida. Ainda tem Neymar. Nossa, eu achei maravilhoso. Foi mágico entrar aqui, desde cara com o Neymar. Também com a turma do Chaves, que, nossa, sempre foi para mim, assim, uma referência de infância, né? A Chiquinha da turma do Chaves e até o apresentador Silvio Santos também vão estrear no Carnaval pernambucano. A gente, quando se aproxima dos bonecos, a gente vê que a semelhança com o homenageado, e isso deve ser muito valorizado ao artista, porque está de parabéns. Já imaginou o encontro do presidente norte-americano Donald Trump com o ditador norte-coreano Kim Jong-un? Pois é exatamente isso que vai acontecer durante o carnaval. Mas calma, porque aqui tudo acaba em paz, ou melhor, em frevo. Os bonecos são feitos de fibra de vidro e podem chegar até 4 metros de altura e chegam a pesar 20 quilos. Durante o reinado de Momo, os gigantes são a maior atração nas ladeiras históricas de Olinda. Só uma questão de você ter ídolos e esses ídolos tomarem vida no momento que é o mais festivo no Brasil, além do futebol, o carnaval. O último domingo de janeiro vai ser de chuva forte em boa parte do Brasil. Uma área de baixa pressão atinge o Mato Grosso do Sul e outra se forma entre São Paulo e o Rio de Janeiro. O resultado? Chuva e mais chuva durante todo o dia. Aliás, temporais castigam a Baixada Fluminense desde sexta-feira. O município de Duque de Caxias foi o mais atingido. Árvores caíram e houve o registro de alagamentos e deslizamentos de terra. Na capital paulista, o sol tira a folga e só retorna lá na quarta-feira. A mínima fica mais baixa, em torno dos 20 graus. No sul, uma nova frente fria e a formação de instabilidades fazem a chuva ganhar força. O centro-oeste e o norte também passam o dia debaixo d'água. Sol mesmo só no nordeste, entre a Bahia e a Paraíba.
Apesar da nebulosidade, a temperatura sobe e chega aos 32 graus no Rio. Faz 28 em Porto Alegre. Em Brasília, o domingo fica mais fresquinho, com máxima de 26 graus. No interior do Rio Grande do Sul, um acidente causou a morte do cantor tradicionalista gaúcho Volmir Martins. Ele voltava de um show na madrugada deste sábado quando perdeu o controle da van que dirigia. O veículo caiu dentro de um rio em Getúlio Vargas, no norte do estado. Volmir Martins começou na televisão em 2004, no SBT-RS, onde apresentou durante 6 anos o programa dominical Cantos do Sul. Depois passou pela TV Bandeirantes e pelo canal Terra Viva. O improviso era o grande talento do artista. Era um artista realmente com uma capacidade de improvisar versos na atualidade sem igual mesmo, né? Muita criatividade. Volmir começou a carreira neste Centro de Tradições Gaúchas de Porto Alegre. Aqui no palco, ele deu aulas de dança, fez apresentações de trova, shows musicais, gravou programas e até um DVD. Representando o Centro de Tradições, ele recebeu mais de 500 troféus em festivais e competições de trova e declamação. Volmir tinha 48 anos e era muito querido no meio musical. Colegas de palco ficaram chocados com a morte dele. A vida do artista é estar na estrada, né? É uma dor quando a gente ouve uma notícia dessas. A brincadeira com o bordão Ataca Zégua Salvador jamais será esquecido pelos gaúchos. Ataca Zégua Salvador que tá chegando rasgando o bacheiro! Pago todo se agrama. É uma perda grande para o nosso Rio Grande do Sul, para o nosso movimento gaúcho. Sensibilizados mesmo com a situação. Uma estrada e de um ranchinho à beira-chão. Você vai ver a seguir, Neymar marca 2 e é o destaque na goleada do Paris Saint-Germain. Tá chegando a hora de pular e brincar. Em São Paulo, os pequenos foliões já estão no clima de carnaval. Não saia daí, nós voltamos já já. Os celulares piratas estão na mira da Anatel. Os aparelhos que não são certificados para uso no país vão ser bloqueados. E o objetivo é combater o uso de aparelhos falsificados na rede brasileira. A quantidade de aparelhos celulares no Brasil já superou em mais de 30 milhões o número de habitantes. Não à toa, eles são um dos alvos preferidos de ladrões. Só no Distrito Federal, em 2017, foram registradas mais de 9.000 ocorrências deste tipo, quase o dobro de 2016. Este homem foi preso pela PM em um show com 29 celulares. Ele usava uma calça colada ao corpo para esconder os aparelhos roubados. O aparelho é pequeno, ele está sempre com as pessoas junto ao corpo, ele é fácil de ser transportado, então ele é um bem em que, quando é feito um roubo, ele pode ser transportado com muita facilidade. No ano passado, as operadoras de telefonia receberam 1.600.000 pedidos de bloqueio de celulares no país. Um deles foi o da Milena. Ela pediu a interrupção do sinal por meio do número e-mail do aparelho. O celular ainda era novo, então ainda tinha a caixa dele. E na caixa vem o número do e-mail escrito. O e-mail de um celular é como a nossa impressão digital. Cada aparelho tem o seu. O ideal é que você tenha esse número anotado. Mas se você não tem mais a caixa do celular, não se preocupe. Para descobrir o e-mail, basta digitar * jogo da velha 06 jogo da velha e o número vai aparecer automaticamente na tela. Em caso de perda ou roubo, basta informá-lo à sua operadora para que o bloqueio seja feito. É um bloqueio de uso na rede, então ele simplesmente não vai se comunicar mais com as redes celulares. Mas o risco que você tem da perda dos seus dados pessoais que tem no terminal, ele ainda existe. Celulares que não têm o e-mail são considerados piratas. Em média, segundo a Anatel, 1 milhão de novos aparelhos deste tipo começam a funcionar todos os meses. A partir de maio, a agência vai começar a bloqueá-los. Distrito Federal e Goiás são os primeiros da lista. O objetivo é impedir o uso de aparelhos não certificados pela Anatel.
Os Estados Unidos enfrentam a maior epidemia de gripe desde 2009. O surto já matou 37 crianças. De acordo com autoridades de saúde, a situação se agravou nas últimas 3 semanas. O maior número de atingidos são idosos, mas até agora as mortes foram todas de menores de idade. Escolas precisaram ser fechadas para evitar o contágio. No Vaticano, o Papa Francisco recebeu voluntários da organização Cruz Vermelha. Ele agradeceu a atuação dos integrantes e os comparou à figura do bom samaritano, presente em uma parábola do Novo Testamento. Em Jerusalém, foi aberta uma exposição no Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. A data foi estabelecida em 2005 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. A libertação dos prisioneiros do campo de concentração e extermínio de Auschwitz pelas tropas soviéticas completou 73 anos hoje. Pelo segundo ano consecutivo, o seguro obrigatório para indenizar vítimas de acidentes de trânsito ficou mais barato. Essa queda no valor do DPVAT foi possível após a identificação de abusos na administração do seguro. Gasolina cara, engarrafamento, buraco na pista. Dificuldades que o motorista já está acostumado a enfrentar. Mas na contramão veio um pequeno alívio. O seguro obrigatório está 35% mais em conta. O DPVAT caiu de quase R$ 64 para R$ 41. Pelo menos é uma boa notícia, né? Porque a gente só tem uma notícia direto, só aumenta, nunca baixa. Para quem anda de moto, o valor não diminuiu. A justificativa está nos números. Enquanto as motos representam só 27% da frota do país, elas são responsáveis por 74% das indenizações por acidentes. O usuário da moto ele acaba recorrendo mais ao seguro do DPVAT e isso faz com que o gasto maior seja com esses destinatários, né? O DPVAT é o seguro que indeniza vítimas de acidentes de trânsito. Vale para o motorista, passageiro ou pedestre. As indenizações são pagas em caso de morte, invalidez permanente ou para reembolsar despesas médicas. Mas é importante lembrar que o prazo para pedir a indenização é de 3 anos, nos casos de óbito e invalidez. O ex-marido da Mônica morreu em um acidente. A filha recebeu cerca de R$13 mil. Não é uma coisa boa de se receber, eu acho que é o pior dinheiro para se receber, mas naquele momento foi uma ajuda sim. Mas para o motorista receber o seguro, ele precisa estar com o pagamento do DPVAT em dia. Esse ano, o valor menor é resultado da fiscalização do Tribunal de Contas da União, que identificou várias irregularidades na empresa que controla as seguradoras. Em vez de receberem 500 milhões para realizar a gestão da máquina de seguro obrigatório, elas inflavam artificialmente, recebiam 1 bilhão, recebiam 2 bilhões. A gestão da empresa foi trocada e agora segue as recomendações do tribunal. Em 2017, fez com que a gente identificasse e impedisse quase 1 bilhão em fraudes. A gente ainda tem muito para aprender com outros países, porque acho que aqui as coisas não andam. Estacionar nas grandes cidades como São Paulo quase sempre é um problema, e não só para quem dirige. Segundo uma pesquisa, lojas e restaurantes sem espaço para o carro perdem clientes. O faturamento aqui dentro no restaurante só cresceu quando a dona ouviu o que os clientes tinham a dizer do lado de fora. Olha, eu tenho interesse em vir ao teu restaurante, seria um prazer para mim, mas enquanto você não tiver uma solução, eu não vou parar meu carro na rua. Tem muita gente que desiste do passeio quando não consegue estacionar o carro. Se não tiver estacionamento, eu deixo de ir. Porque é muito difícil, né? Você não tem como estacionar em São Paulo. 1, 2, 3 voltas e nada. O brasileiro se irrita com a falta de estacionamento ou com as opções caras, lotadas. Mais da metade, inclusive, já deixou de comer alguma coisa, de comprar em algum lugar por não ter onde deixar o carro. A pesquisa feita pelo SPC Brasil ouviu 1.500 pessoas em todas as capitais e mostra que a quantidade de carros circulando cresce na mesma velocidade em que as vagas de rua diminuem. E esse problema de mobilidade urbana não afeta só quem tem carro, não.
42% dos consumidores se recusam a fazer compras em lojas com difícil acesso por transporte público. O comerciante precisa estar atento a isso para oferecer para o seu consumidor o maior tipo de conforto possível. Se o consumidor não consegue chegar na loja, o comerciante precisa oferecer algum tipo de alternativa. E foi só pensar na chegada e na saída dos clientes que a Ana viu o público voltar a parar no seu restaurante. O meu movimento cresceu em média 15%, 20% por causa disso. Porque de final de semana, hoje, eu não consigo operar se eu não tiver o valet. Eu souber que ali tem uma loja e eu vou comprar um sapatinho e o sapatinho da loja vai me dar direito a estacionamento, eu compro o sapatinho da loja porque sai o mesmo preço. Se não tiver estacionamento, eu deixo de ir. No futebol, o sábado foi de clássicos no Rio de Janeiro e em São Paulo. Pelo Campeonato Carioca, Flamengo e Vasco ficaram no 0-0 no Maracanã. E no Paulistão, o Corinthians ganhou do São Paulo. O Timão saiu na frente logo no primeiro minuto de jogo. Rodriguinho deu um lindo passe para Jadson abrir o placar no Pacaembu. O São Paulo foi para cima e conseguiu empatar. Militão cruzou rasteiro e Brenner marcou. Mas ainda no primeiro tempo, o Corinthians definiu a vitória. Cobrança de escanteio de Jadson e Balbuena subiu sozinho no meio da área para fazer 2-1, placar final. E em Porto Alegre, no Campeonato Gaúcho, o Internacional venceu o Avenida. Danilo Silva fez 1-0. E Roger, marcando 2 vezes, fechou o placar. 3-0 o Inter. O goleiro Wallace, de 22 anos, jogador do Guarani de Campinas, morreu num acidente de carro na tarde desse sábado. O veículo em que ele estava capotou na rodovia dos Bandeirantes, perto da cidade de Limeira, que fica no interior de São Paulo. Com 2 gols, Neymar foi o destaque de hoje na vitória do Paris Saint-Germain. O clube lidera com folga o campeonato francês. Em Paris, Neymar iniciou a jogada que terminou com gol de Cavani. O uruguaio chegou a 157 gols pelo PSG, ultrapassou o sueco Ibrahimovic e agora é o maior artilheiro na história do clube. Ainda na primeira etapa, o árbitro marcou o pênalti para o PSG. Neymar cobrou e ampliou. Di Maria fez o terceiro. E aproveitando a sobra, Neymar fechou a goleada. Paris Saint-Germain 4, Montpellier 0. Na Espanha, o Real Madrid venceu o Valência fora de casa. Cristiano Ronaldo sofreu pênalti. Ele mesmo bateu e fez o primeiro. O segundo também foi numa penalidade, dessa vez sofrida por Benzema. Ronaldo não desperdiçou. Santi Mina descontou para o Valência. Depois da troca de passes, o brasileiro Marcelo marcou o terceiro dos visitantes. E Toni Kroos fechou o placar. 4-1 para o Real Madrid, agora terceiro colocado no Campeonato Espanhol. Em Munique, o Bayern, líder do campeonato alemão, venceu de virada o Hoffenheim, que chegou a abrir 2-0 com Mark Uth, aproveitando o rebote. Inhabre. Mas ainda no primeiro tempo, Lewandowski desviou o chute de Kimmich e Boateng empataram o jogo. E na volta do intervalo veio a goleada. Coman fez o terceiro. Vidal ampliou nesta bola que o zagueiro tirou de dentro do gol. E Wagner fechou o placar. Bayern 5-2. A dinamarquesa Caroline Wozniacki conquistou hoje o Aberto de Tênis da Austrália. Esta é a primeira vez que Wozniacki vence um Grand Slam, como são chamados os 4 principais torneios de tênis do mundo. Na final, ela bateu Simona Halep, da Romênia, por 2-1, parciais de 7-6, 3-6 e 6-4. Além do título inédito na carreira, a vitória valeu o retorno de Wozniacki ao topo do ranking mundial. E em São Paulo, muitas crianças castos já estão entrando no clima de carnaval. É verdade, Carolina. E os pequenos foliões têm blocos exclusivos onde podem aproveitar os dias de festa com segurança. Em cartaz, um exército de super-heróis. Capitão América. Unidos com a turminha de Velozes e... Felizes!
versão infantil do carnaval. Eu digo velozes porque eles não estão atropelando o calendário, não. Vocês estão todos errados, tudo errado. Estão todos errados. O carnaval é em fevereiro. Olha aqui, ó, fevereiro. É hoje. Não. Tá bom, tá certo então. Traz um adulto para segurar o telefone e pode se divertir. Você sabe que você tá com uma fantasia, né? Sim. Qual? Coruja. Exatamente. Não a roupa, mas a atitude. E olha aqui, tá bom o clima aqui pertinho deles. A dança do ganchinho, né? Com certeza. Tá gostando mais do que as crianças, hein? Muito, muito. Carnaval é tudo. A Kel, cantando feito colombina, gosta de botar lenha na fogueira. Criança adora essa folia, porque a gente pega umas músicas infantis e transforma em carnaval, né? O que gera trabalho, que se transforma em doses generosas de alegria. Ela já está há 10 anos se dedicando às crianças que adoram essa festa. É que eu gosto do barulho. Gosta? Todo mundo adora. E quem fabrica e vende essas roupinhas, então, vibra com essa fila no caixa e com esse barulhinho. Tá na cara que esse é um bom negócio. E se é assim, tenha certeza de uma coisa. Ó, quanta gente querendo ficar bem no meio dele, envolvida ao extremo. Dá uma olhada nessa loja aqui, ó. Tem uma seção exclusiva para os pequenininhos, de 6 meses a 10 anos. Você encontra de tudo, colorido demais, brilhando que nem o sol. Já desde semana passada, na verdade, a criançadinha tá aqui com a gente. Fazendo papai e mamãe abrir o bolso. Faz tempo que ela tá querendo ser a Ariel, viu? Ela nada na água. Tem esse detalhe, os pequenos mal aprendem a caminhar e... Criança hoje de 2, 3 anos já sabe o que quer. Por isso tem que estar de olho nas tendências de momento. A super moda dos heróis para eles tá sempre valendo. E elas vivem com sonhos de princesas. E são muitas por aí. A bagunça é grande lá em casa, ela tem uma porção de fantasia. É mesmo? Então vai, veste o Heitor e a Marina, marque o encontro com os amiguinhos e aproveite. Essa diversão pura e simples é o que há de melhor. Que amor. Boa noite para você de casa. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo domingo para você.